número 14 e 15. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Peço desculpa aos munícipes, eu estou muito gripado. Minha voz está meio anasalada hoje. Protocolo 701 de 2017. E caminho o balancete da receita e da despesa da Prefeitura referente ao mês de março de 2017. A Comissão de Finanças. Não existe mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, concernente ao mês de março de 2017. Parecer favorável. Em discussão, o presente projeto. Não havendo ninguém que interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardo o pronunciamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 4 de 2017, que trata sobre a aprovação de acordo coletivo celebrado entre a Câmara Municipal da Estância de Atibaia e a agremiação dos servidores da edilidade. A ordem do dia da sessão extraordinária, em primeira discussão. Não existe mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda às leituras dos requerimentos. Requerimento 63 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental desta Casa Legislativa, informações sobre as obras de pavimentação asfáltica nos bairros Jardim São Felipe e Santo Antônio, respondendo às questões abaixo. 1. Qual o motivo que ensejou a paralisação das obras no bairro? 2. Quando as obras serão retomadas? 3. Qual é a previsão da conclusão das obras de pavimentação, de autoria deste vereador? Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 64 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito de Atibaia informações a respeito da contemplação de sinalização e redutores de velocidade nas obras de pavimentação que estão sendo realizadas no Jardim Maristela e Recreio Maristela, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 65 de 2017. Requer cópia integral do contrato junto à empresa Exsan, responsável pela manutenção, limpeza, asseio e conservação de Atibaia. Autoria do vereador Daniel da Rocha Martini.
Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 66 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Lei se há algum projeto de implantação de saneamento básico no loteamento Vila Dom Pedro, localizado às margens da represa da usina, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 67 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis a respeito da canalização do córrego da Figueira, no Jardim Paulista, apresentando o projeto e a razão dessa forma de execução, pois parte da obra está mais alta que as alamedas Campinas e Santos. Autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Vereador, senhor presidente. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente. A razão de eu ter apresentado esse requerimento hoje é devido a inúmeros questionamentos a respeito da forma de execução ali da canalização do córrego das Figueiras no Jardim Paulista. Moradores questionam porque, como vocês podem ver aí na foto, no data show, parte da tubulação ela está aproximadamente 1 metro acima aí do nível da rua, da Alameda Campinas e Alameda Santos. Então, esse vereador gostaria de saber por que, né, essa tubulação ela está aparente, ao invés de ficar enterrada ali no córrego. Esteticamente fica muito estranho isso, né? Como vocês podem ver, parte da tubulação ela está acima aí do nível da rua. Eu inclusive estive lá na última quinta-feira para vistoriar isso e realmente está muito estranho. Então a gente gostaria que a secretaria responsável aí pela obra encaminhasse aqui para a Câmara o projeto de execução para a gente analisar, né, o porquê disso, né? O correto seria essa tubulação ficar enterrada e não aparente assim. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Não existe mais requerimentos. Solicito que o segundo secretário proceda à leitura da ementa e dos autores das indicações. Boa tarde a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa das 45 indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário, em votação. Os vereadores concordam com a suspensão das indicações, da leitura das indicações, permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Queria só pedir destaque para a indicação 0558 e 0563, por gentileza. Obrigada. Então, em votação com destaque com as 65. 0563 e 0558. Em destaque a 0558 e a 0563. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminha o senhor prefeito com a leitura da 0558 e a 0563.
Indicações 0558. Vereadora Roberta Ângela Bassotti. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, através da secretaria incompetente, execute o serviço de tapa-buracos na Avenida Copacabana, próximo ao número 2949, no bairro Jardim Imperial, neste município. A outra, qual que é, Roberta? Não era 0558. 0558. Então, aqui. 0563 também. Indicação 0558. Indica a vereadora Roberta Barsotti. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria incompetente, efetue a manutenção dos logradouros públicos localizados no bairro Vitória Régio, neste município. É isso, Roberto? Encaminha o senhor prefeito. Passa a palavra ao primeiro secretário, que procede a leitura das moções. Não existem moções. Pela ordem, senhor presidente. Tem a 0563 também, por favor. Indicação 0563, vereadora Roberta Barsotti. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito ao anteprojeto de lei que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no âmbito do município de Atibaia e das outras providências. Anteprojeto de lei da autoria da vereadora Roberta Barsotti. Ao senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Este vereador. 10 minutos com a parte. Peço autorização para falar daqui, senhor presidente. Permitido. Quero ser breve. Boa noite aos nobres munícipes, presidente, nobres pares. Primeiro eu queria agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi no dia de hoje. Hoje é meu aniversário. Então eu agradeço de coração por todas as mensagens, pelas mensagens no WhatsApp, no Facebook. Muito obrigado a todos pelo carinho. É uma satisfação muito grande o carinho não só na nossa vida particular, mas também o reconhecimento por parte da população do nosso trabalho aqui como figura pública, como vereador. Então, foi um dia de muita felicidade que eu agradeço a todos pelas mensagens. Eu fiz diversas indicações de manutenção em diversas ruas e bairros da nossa cidade, principalmente ali no bairro São Felipe, quando eu fiz uma visita essa semana junto do presidente da associação ali do bairro São Felipe, o senhor Celso, e ele mostrou diversos pontos ali que precisam de uma manutenção por parte da prefeitura, auxílio com iluminação pública, buracos, um poste de iluminação que está caindo e tal, e eu fiz a indicação solicitando manutenção do bairro referente a essa visita que eu fiz, principalmente de São Felipe, mas fiz também para o bairro da Usina, para o bairro do Mato Dentro. Mas eu queria fazer o uso da palavra hoje no tema livre para fazer um apelo à prefeitura em razão de algumas reclamações que eu estou recebendo por parte do transporte público municipal. A gente entende todas as dificuldades e quanto que é complexo essa transferência, né, de empresa, porém eu recebi muitas reclamações essa semana referente ao transporte público municipal quanto ao horário escolar. O que está acontecendo? As crianças estão entrando no ônibus para voltar ou para ir para a escola, porém o cartão não está passando em algumas ocasiões e os motoristas estão mandando as crianças descerem do ônibus, que é um absurdo. Essa semana lá na visita do São Felipe, eu conversei com uma das mães que disse que um dos seus filhos teve que sair do São Felipe e ir até o bairro do Major, porque estuda em período integral, e ir até o bairro do São Felipe a pé, porque o motorista do ônibus mandou a criança descer. Então, eu faço um apelo aqui ao Poder Executivo, ao nobre vereador Lucas, que está licenciado, que está como secretário, que faça uma fiscalização maior dos ônibus nesse período, no período escolar principalmente. Eu entendo que, se está tendo problema no sistema,
não é a população que tem que pagar por isso, não pode mandar o idoso descer, não pode mandar a criança descer. A empresa que permita que a criança entre no ônibus, até porque para a empresa não vai fazer diferença nenhuma financeira, porque o ônibus vai fazer a linha de qualquer jeito. Né? O que não pode é deixar a criança para trás. Né? Então, eu estou fazendo esse pedido de apoio ao Poder Executivo. O Poder Executivo vem acompanhando, como essa casa vem acompanhando. Os vereadores aqui estão fazendo ofício para a empresa, para a sua Atibaia, estão fazendo ofício para a secretaria, mas quero fazer uso da tribuna e dar voz à população nessa cobrança que é necessária. A gente já está num tempo aí grande, né, com a empresa, já é um tempo razoável para a empresa ir se instalando na cidade, e esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Então, faço uso da tribuna e peço apoio do Poder Executivo para fazer uma fiscalização maior, principalmente no horário escolar. Obrigado. Permite uma parte, vereador? Por favor. 1 minuto. Primeiramente, parabenizar pela preocupação. Este vereador também tem recebido aí inúmeras reclamações em relação ao transporte público na cidade. Não é só a questão do horário escolar, mas também em outros horários. Munícipes que dependem do transporte para chegar ao trabalho, né? Para consultas médicas, exames médicos. Então, tem reclamado bastante com relação ao transporte. Eu acho que já houve um tempo aí, hábil aí para um período de adaptação. Inclusive, protocolei alguns ofícios na empresa e na Secretaria de Transportes e Trânsito, pedindo providências aí imediatas a fim de normalizar o serviço de transporte, porque está complicado, né? A gente está preocupado com isso. A gente é cobrado constantemente, diariamente pela população. Onde a gente vai, tem gente cobrando, né? Vereador, precisa tomar providência. Como é que faz? Tem crianças perdendo dia de aula, pessoas perdendo dia de trabalho, consultas, exames médicos. A Câmara precisa fiscalizar isso. Alguma providência tem que ser tomada, né? A gente faz um apelo também, né, que a secretaria responsável pelo serviço de transporte da cidade intervenha, né, e solucione esses problemas que estão sendo apontados para a gente aí diariamente, tá? Era isso, muito obrigado, vereador. Eu agradeço, nobre vereador. Como eu disse, a gente entende a complexidade desse transporte, a complexidade da transição. Não foi uma transição amigável, né? Se a outra empresa tivesse contribuído no processo, a empresa que saiu, com certeza a gente teria uma condição melhor de atendimento desde o início do contrato. A gente entende tudo isso. Mas o apelo que eu faço, tanto à empresa, principalmente à empresa, porque o Poder Executivo está aí para fazer a cobrança, né? E se precisar multar, notificar e fiscalizar. Mas o apelo que a gente faz, principalmente para a empresa, é que não peça para as crianças descer do ônibus, não peça para o idoso descer do ônibus. Se o problema é no sistema, se o problema é por causa da empresa, não tem por que colocar as crianças para fora do ônibus. Então, o apelo que a gente faz à empresa é isso. A empresa sempre atendeu muito bem a Casa de Vereadores, né? O proprietário da empresa sempre foi muito solícito, e esse é um apelo que eu faço à empresa em prol da população. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Zé Machado. 10 minutos com a partes. Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, escrevi em Tribuna Livre em forma de um agradecimento ao prefeito Saulo, por que no quarta-feira falei com ele, e ele prontamente, todo mundo sabe aqui que a gente estava vivendo um caos ali no tanque, no Jardim Planalto, Santa Helena e Jardim Paraíso. Então, ele resolveu na sexta-feira, 5 horas da tarde, mandar o pessoal trabalhar esse feriado lá. Então, as 3 máquinas foram para lá e fizeram todos o bairro inteiro. Então, é um agradecimento. O pessoal trabalhou no feriado, no sábado, domingo. Então, acompanhei o pessoal lá, que deu uma amenizada no Jardim Paraíso e Santa Helena, que realmente estava ruim. E tem mais bairro ruim, como Ponte Alta, Belvedere, que entrou hoje, né? Então, agradecimento ao Floresvaldo, que comandou lá a equipe, né? O Paulo e mais o Leopoldo. Eles trabalharam lá esse final de semana inteiro. Agradecer ao prefeito Saulo, porque para mim saiu um peso das costas. Você morar no bairro e tá toda hora vendo o pessoal, e vendo o pessoal não conseguir entrar nas casas, é difícil, como a gente anda em todos os bairros. A gente sabe que tem aí
Granja Maristela, Maracanã, que está horrível também. E a gente tem conversado com o secretário, só que o secretário não dá uma definição exata para a gente. Ele fala que vai, mas na verdade quem manda é o prefeito. Então eu falo para os vereadores aqui, ó, não adianta falar com o secretário nosso está de brincadeira. A gente fala, está na programação, não existe essa programação. Então o que foi feito no Jardim dos Pinheiros e foi feito no bairro do Tanque, contentou mais de 1.000 pessoas. A gente vê a alegria do pessoal que dá para entrar na casa. Então o pessoal trabalhou o final de semana inteiro, 3 máquinas, 3 comboios, tudo para lá. E eu espero que faça nos outros bairros, porque quando você coloca uma máquina da prefeitura para trabalhar, para fazer um bairro, demora 1 mês, demora 2 meses, e o pessoal não acaba. Fura o pneu da máquina, fica meio-dia para trocar. Então eu acompanhei lá, eu vi que o pessoal trabalhou, não fez serviço ruim não, fez serviço bom. Então você vê a alegria dos moradores que pode chegar na sua casa hoje. Como eu sei que hoje acabou entrando aqui no Belvedere, e eu estou fazendo esse agradecimento ao prefeito, porque ele fez isso aí. Eu acho que é esquisito falar isso, mas parece que no final de semana a turma trabalha melhor do que trabalha normal. Eu não entendo por que isso. Porque a gente tem acompanhado o pessoal aí, às vezes pega os caras aí parados, né? Então, e eu vi lá que o pessoal trabalhou 3 dias, fez 3 bairros. Deixou de fazer a Estrada Velha de Bragança também, que está horrível, também do seu motivo, porque ia fazer, 2 dias fazia lá. Tirou de lá, já veio aqui no Belvedere, que também está ruim, está difícil. Mas ficou essa parte. Mas é isso, nessa forma de agradecimento, presidente, porque tem falado com o secretário, acho que todos os vereadores que têm falado com o secretário, a gente faz reunião, está lá, a calma que está em programação. Então a gente passei no Jardim Maracanã também, está horrível, o pessoal não consegue andar. E eles falam para a gente, primeiro a linha de ônibus. Primeiro a linha de ônibus, não dá para entender por que fazer a linha de ônibus. Se está passando em frente de uma rua que está horrível, não tem, você pede para o secretário, ele fala, não posso, tem que... Então, presidente, o mais é isso e também um puxão de orelha, né? Porque hoje aqui a Atibaia não é só Boa Vista, não é Cachoeira. Tem vários bairros que a gente precisa ter uma programação melhor. Mas é isso, presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Roberta Barsotti. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, mesa diretora, presidente, público presente. Primeiro, gostaria mais uma vez, já parabenizei o vereador Michel. Acredito que você é o vereador mais jovem dessa casa, Michel. E tomara que outros meninos, posso te chamar de menino, porque eu sou um pouquinho mais velha que você, da sua idade também estejam aí entusiasmados para poder participar da vida política. É muito bom ter jovens assim como você. E também a fala do vereador Zé Machado sobre o Jardim Paraíso. Realmente foi na quinta-feira, véspera de feriado, às 5 horas da tarde, a máquina estava passando por lá. Nós ficamos sabendo o agradecimento dos moradores. E isso é muito positivo, agradecendo também a líder comunitária, a Rosana, que esteve aqui para falar desse problema, porque quando o líder comunitário realmente exerce esse papel de vir até a tribuna, de trazer o problema com educação, com tranquilidade, expor o problema e fazer a sua reivindicação com respeito, isso é muito importante para a Câmara Municipal e também para a Prefeitura, que acaba sendo tomada essas providências. Mas, na verdade, o que me traz à tribuna hoje é um motivo de grande alegria, porque foi um desses motivos, foi por esse motivo, um dos motivos, que eu decidi me candidatar a vereadora no município, foi justamente para lutar, para reivindicar melhorias para a cultura do município. Atibaia é uma cidade riquíssima em grupos culturais, em músicos de renome internacional que vivem indo para fora do país, de grupos teatrais, de grupos folclóricos no município. E, infelizmente, a gente não tem ainda uma lei de incentivo municipal à cultura. E isso se faz muito urgente, né? Ano passado tivemos já a iniciativa do vereador Paulo de Jesus, e hoje eu faço uma outra indicação para o Poder Executivo acerca desse tema, que estive na Secretaria de Cultura trabalhando e sei que o recurso da pasta, infelizmente, não é suficiente para o tanto de artistas que tem no município. E para que a cultura seja mais democrática, é necessário que se faça uma cultura um pouco mais popular. E participando do Conselho de Cultura, a gente sabe que muitos dos artistas, eles reivindicam programas de fomento à cultura, programas mais específicos, que infelizmente o Poder Executivo, se ele vai cuidar desses projetos, acontece que a grande maior parte da população,
ela não tem acesso a esse tipo de cultura. Então, por exemplo, se você coloca um projeto de dança contemporânea numa segunda-feira, às 15 horas da tarde, em São Paulo, a gente vai ter público para assistir. Em Atibaia, que é uma cidade menor, a gente não tem público para isso. Só que a gente tem artista para isso. E esses projetos eles precisam ser incentivados também. Então, acaba que acontece um modelo mais popular de cultura, né? Das fanfarras, até das próprias congadas, que infelizmente ainda não têm um incentivo financeiro da prefeitura, elas sobrevivem sozinhas. E a gente tem outros projetos de dança, mas outras linguagens da cultura, como o cinema, como a cultura digital, como a literatura, como a poesia, como as artes plásticas, outras linguagens da arte, elas acabam descobertas pelo Poder Executivo, porque não tem recurso suficiente para cuidar de tudo isso. Então, é muito urgente e necessário que se faça uma lei de incentivo à cultura. E hoje eu estou muito contente com isso, desde o primeiro dia que eu estive aqui, eu sempre conversando com os assessores, olha, a gente precisa pesquisar isso. Eu tenho certeza que os vereadores aqui concordam, a demanda na Câmara Municipal ela é enorme, todo dia está chegando gente, é agenda, o tempo todo, e sobra pouco tempo para a gente estudar, para a gente se dedicar e pesquisar o que acontece nos municípios, porque a gente está o tempo todo na rua, ou cuidando, ou participando das reuniões dos conselhos, e estando em reuniões, audiência pública e tudo mais. Então, a gente sobra pouco tempo para a gente se dedicar. Então, hoje já é um dia de grande alegria de estar podendo trazer esse anteprojeto. Então, esse anteprojeto que eu trago como indicação é um incentivo fiscal, né, para a realização de projetos culturais. E, como eu disse, o orçamento não é suficiente, a proposta é que se fixe, né, uma parte do IPTU, que seja inferior, né, a ideia é não ser inferior a 1% e nem superior a 3% da receita do IPTU. Então, como que acontece? Né? Na audiência pública que eu tive a oportunidade de participar, na quinta-feira também, véspera de feriado, aqui no Fórum da Cidadania, foi falado mais ou menos que a renda, né, a receita de IPTU atual de 2017 é na faixa de aproximadamente 80 milhões. Então, se a gente pensar em 1%, a gente pode pensar em R$800 mil indo para a Secretaria de Cultura. Aliás, deixa eu até me corrigir, não é ir para a Secretaria de Cultura. A proposta do anteprojeto é que esse dinheiro, né, se essa receita, se for aprovado pelo Executivo, que ela vá para o Fundo Municipal de Cultura e que seja gerido pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal, não apenas um órgão isolado, para que não se entre em brigas políticas de que quem é que vai decidir o que se vai fazer com esse recurso. Então, de forma que, se isso der certo, o Conselho de Cultura pode opinar através de uma comissão e a Secretaria de Cultura também. Porque daí, nos anos seguintes, se essa lei entrar em vigor, como já acontece em alguns municípios, como nós pesquisamos, né, na cidade de São Paulo, de Mogi Guaçu e de Mogi das Cruzes, desculpa, e Florianópolis. Esse projeto já existe nesses municípios. Então, ao decorrer dos anos que se vai mudando a gestão do prefeito, não importa quem é que está lá e qual é a situação política que a cidade está. Importa que o Conselho e a Secretaria de Cultura vai gerir juntamente esse Fundo Municipal de Cultura, né, esse dinheiro que viria do IPTU. Então, é esse anteprojeto que eu trago hoje. Né, indicação, é apenas uma indicação, todos nós sabemos da limitação do vereador, mas através de uma ideia como essa, dessa necessidade e desse reconhecimento da quantidade de projetos culturais que existem no município, que infelizmente não são cobertos, a gente espera que o Executivo possa aprovar e dar andamento a esse anteprojeto. Muito obrigada a todos e uma excelente noite. Roberto, presidente. Mais algum vereador inscrito? Presidente, quero... Um minuto. Roberto, dá uma parte para mim. Bom, em primeiro lugar, eu acho... Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, eu acho o projeto interessante. Só que nós temos que tomar certos cuidados, Roberto, para não cair numa lei Rouanet novamente, né? Que foi uma vergonha nacional isso aí. Esse favorecimento a alguns artistas. Eu acho que essa lei, ela tem que favorecer o artista local. Porque o que a gente observa nessas festas todas, eu acho um absurdo pagar R$400 mil para Fernando de Sorocaba vir cantar aqui. Desculpa, mas eu acho que uma cidade como a nossa é muito dinheiro. Sabe? E tem artistas na cidade
que na época das festas da cidade, não contratam ninguém da cidade. Ninguém é contratado. Sabe? E eu me recordo, outra coisa, o secretário da Cultura tem que ser da cidade. Toda vez que vem um secretário é de fora, veio um não sei da onde, outro não sei da onde, sabe? Quer dizer, na cidade, como é que um cara de fora vai saber da cultura da nossa cidade? Porque a característica da cultura é você saber a história, o passado, percebe? Os costumes. Agora, todos os secretários que estão vindo para cá não são de Atibaia. Entendeu? Outra coisa que chamou a atenção, Roberto, foi o seguinte: no governo passado, o Conselho de Cultura pediu demissão em massa. E numa das frases que o Conselho colocou, senhores, foi o seguinte: a secretaria não passa de um balcão de negócios. É só vocês verem a carta, entendeu? A carta que eles apresentaram, onde apresentaram essa frase, que eu achei aquilo grave, que eu acho que tinha que ser investigado. Então não adianta a gente fazer uma lei que não favoreça os nossos artistas. Por quê? Chega na época das festas, entendeu? Tem um processo que acompanha sobre o Fala Mansa e o Sérgio Reis, que está aí, escancarado aí, sobre a contratação dessas bandas de fora, vereador, onde não bate o preço. Entendeu? Então, vereador, o tempo está esgotado, você podia então tá, falar vou concluir. como líder do partido? Não, eu vou concluir. Então, eu parabenizo você, mas vamos fiscalizar. Porque esse nicho é nicho de bandido. Essa é a palavra certa que eu tenho que falar. Passou. Eu agradeço as suas colocações, vereador Ubiratã. Acho que sim, é importante, é lógico que isso é uma lei municipal, que os artistas a serem contratados são do município. Não tem como se contratar artistas de fora. E eu concordo que sim, às vezes aconteceu algumas mudanças de secretário, sim, no município, apesar dos dois últimos serem do município, aconteceu sim essa mudança de secretário, mas de 2015 para cá o que se procurou fazer foi, de fato, contratar os artistas locais. E na ocasião dessa reunião do Conselho, não foi uma demissão em massa, na verdade, eles perderam por faltas, porque era uma movimentação política. E justamente a ideia desse anteprojeto é colocar a gestão desse recurso para o Conselho e para a Secretaria de Cultura decidirem juntos, de forma que, se fica só na mão do secretário, o secretário, se ele é de fora, realmente ele pode falar: não, quero contratar fulano, beltrano, que é meu amigo, que é da minha cidade aqui, ou só esses daqui que são do meu partido, que são parceiros meus. E o Conselho pode fazer a mesma coisa. Ah, não, a gente vai contratar só os artistas que nós achamos interessantes. Então, da forma que a gente colocou aqui o anteprojeto, a administração desse recurso fica a cargo do Conselho de Cultura, que hoje, ainda bem, está fazendo um trabalho certo, como o pessoal tem acompanhado também, na medida do possível, porque também não é fácil, e junto com o Executivo. Então, se junta os dois lados da moeda para que se consiga fazer um bom trabalho, obviamente contratando os artistas locais, como tem sido nos 2 últimos anos. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, público presente, boa noite aos que nos assistem pela internet, boa noite, senhor presidente, nobre mesa diretora, nobres pares vereadores. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Michel Carneiro por mais um ano de vida, desejar muita saúde, muita paz, sabedoria, enfim, vigor aí no trabalho, não só nesse ano, como em toda a legislatura. Cumprimentá-lo aí pelo aniversário, meus parabéns, sinceros parabéns. Dizer que eu estou feliz com a notícia que o nobre vereador Zé Machado trouxe à casa acerca do trabalho das máquinas da Prefeitura no Jardim Paraíso, uma demanda trazida por toda a comunidade e abraçada por essa casa como um todo, não é? Encaminhamos uma indicação assinada pelos 11 vereadores ao prefeito, então fico feliz que houve o atendimento. E também a notícia de que as máquinas estão iniciando trabalho no Belvedere, e acredito que na Estrada Araújo-Sam, que também um pedido trazido pela coletividade a esta casa, e esperamos que os trabalhos sejam concluídos o quanto antes. Sabemos do tamanho da cidade, a quantidade de vias não pavimentadas, e aqui eu trago
mais um pedido, fui procurado por moradores aqui da Chácara Interlagos, próxima à Fazenda Rua Soberana, né? Um novo loteamento que a gente tem ali para baixo da quadra do SAAI. Então, algumas imagens, se puder só pedir a gentileza ao Paulo, se puder apagar essas luzes aqui para que a população possa ver. O estado bem difícil aí de trafegabilidade nessa estrada de terra. Os moradores têm reclamado que quando a máquina passa, ela passa apenas na via principal e nas ruas transversais, as ruas adjacentes ali do bairro, o serviço não é feito, causando também um grande transtorno à população. Além disso, eles reclamam que há muito tempo eles não têm o mínimo ali do saneamento básico, a questão do abastecimento de água, a rede de esgoto e a pavimentação é uma demanda antiga do bairro. Nós fizemos requerimentos à prefeitura que ainda não foram respondidos para encaminharmos a população, mas fica aqui, estou trazendo a demanda que nos foi encaminhada essa semana, pedindo atenção ao Poder Executivo, especialmente quanto à possibilidade de nos fornecer um planejamento, né? Quando é que a água vai chegar efetivamente à totalidade do bairro, o esgoto e também a pavimentação, certo? Temos a quadra do SAAI ali, que é utilizada pelos funcionários e também é utilizada para aluguel de diversas pessoas que praticam esporte ali, acaba sendo um bairro bastante acessado pela população e nós estamos aguardando aí um posicionamento do Poder Executivo quanto a isso. Também pedi uma atenção especial quanto à creche que existe ali no Guaxinduva, não sei se as fotos também estão disponíveis. A população nos procurou reclamando que num terreno ao lado da creche existe, nessa condição que vocês estão vendo aí, a população ou empresas ali do bairro têm despejado entulho. Vocês estão vendo a creche e o terreno ao lado da creche. Eu não tenho a informação se essa área é uma área pública ou se é uma área privada. De qualquer forma, entendo que a prefeitura tem responsabilidade para que esses dejetos, esse material colocado nesse terreno, ele seja retirado dali. Se for de um particular, a prefeitura tem que notificar o particular para que mude o terreno, para que faça o calçamento e para que mantenha o terreno limpo. Se o particular não fizer, a prefeitura tem que autuá-lo até que o faça ou fazer as suas próprias expensas e depois cobrar do particular. Se for um terreno público, a prefeitura tem que ir lá e limpar. E se a situação ela traz risco à saúde pública, a prefeitura tem o dever de entrar no terreno, mesmo sem notificar o particular, realizar as medidas que precisam ser feitas para a limpeza do lote e depois notificar e cobrar o particular. Nós recebemos as reclamações de que esses entulhos têm sido um local de acúmulo de animais. A gente sabe, rato, alguns animais peçonhentos e muitas crianças na creche acabam sendo colocadas a uma situação de risco por conta deste lixo que está se acumulando nesse terreno que é lindeiro à creche. Então, fica aqui o meu pedido especial à prefeitura e também estou vendo o Paulinho aqui que sempre nos acompanha, sempre muito solícito também em levar as demandas ao Poder Executivo. Se puder fazer o encaminhamento à secretaria competente, acredito que sim, a Secretaria de Infraestrutura, para que faça a limpeza dessa área enfim, ou que notifique, ou Suma notifique o proprietário para o fazer o quanto antes, em defesa e em proteção às nossas crianças que ficam nessa creche, ok? Pedimos atenção do Poder Executivo para que isso seja resolvido o quanto antes. Ainda sobre, obrigado, pode acender, Paulo, ainda sobre questão de manutenção de vias, um pedido que já vem de longa data, referente à Vila Giglio, Rua Suína, serviço de tapa-buraco na Rua Suína, o munícipe me encaminhou as fotos, realmente buracos muito grandes na via, há mais de 3 meses esses buracos abertos, sem nenhum tipo de manutenção e tapa-buraco. Nós não sabemos exatamente o que tem acontecido com o sistema de tapa-buraco da prefeitura, mas também não está sendo feito a contento e fica a nossa crítica aqui. Por fim, eu gostaria de fazer coro à fala do nobre vereador Michel, no que tange à empresa concessionária de serviço de transporte público, o contrato emergencial que foi firmado, e se de fato essa situação que o senhor narrou aqui ela está ocorrendo, é lamentável. Falta-nos palavras para descrever a ausência de sensibilidade da empresa, que por conta de um problema operacional, se de fato é isso que aconteceu, volto a dizer aqui, eu não sei, porque eu não tive as informações que o senhor teve, mas se de fato isso aconteceu, é inadmissível.
E falando desse assunto, eu tive a oportunidade, feliz oportunidade de encontrar o nobre vereador Lucas Cardoso, que hoje está licenciado, está como secretário de transporte do município. E como eu disse na última semana aqui, eu elogiei o trabalho do Lucas aqui na casa. Eu tive certeza daquilo que eu falei na última semana. O Lucas realmente me contou diversas medidas que ele tomou à frente da Secretaria de Transporte nesse período que ele está auxiliando no Poder Executivo. E uma delas que me deixou muito contente foi aquilo que nós dizíamos desde o ano passado aqui, que quando teve o problema de impugnação do edital de licitação do transporte coletivo no município, quando ocorreu essa impugnação judicial, a prefeitura deveria, de ofício, cancelar aquele edital, porque aquele edital continha erros, aquele edital era uma cópia do edital de 2006, ele precisava ser atualizado, precisava contemplar as mudanças que houve na cidade durante esses mais de 10 anos de prestação de serviço, e além disso, precisava ter sido feita uma audiência pública sobre aquele novo certame. E a prefeitura não fez nada disso, o edital foi impugnado na justiça, e o Lucas me informou que eles, de fato, desistiram daquele edital. Falou, olha, a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca, nós vamos fazer um novo edital, esse termo de referência está sendo feito pela Secretaria de Transporte e Trânsito. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, acredito que todas as mudanças que precisam ser feitas no sistema, a oportunidade que nós temos de fazer agora com um edital bem feito. Então, eu espero que, mesmo que nós não tenhamos a atribuição para avaliar edital, que isso não é dever da Casa de Leis, mas que numa postura democrática e até de ouvir a população, exista uma audiência pública prévia à publicação desse edital, para que possam ser contemplados nesse edital diversas questões que a população tem trazido a essa Casa de Leis. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Além disso, o senhor quer uma parte, Michel? Quer uma parte, não, vereador? Não, fazer coro também quanto a essa questão do edital, acho que é importante a gente fazer a discussão da casa, e a gente pode fazer a discussão através das comissões permanentes, né? Até fazer o pedido de audiência pública para fazer essa discussão. Quando a gente teve a oportunidade de conversar isso junto ao governo, o governo se mostrou solícito quanto a isso, entende que é necessário fazer a discussão, a gente precisa atualizar melhor esse edital, né? Então fazer coro nesse sentido, e eu acredito que através das comissões permanentes da casa, a gente pode, através a Câmara de Vereadores, contribuir com o Poder Executivo na melhoria do edital. Ok. Então, agradeço, Michel, a contribuição e esperamos que a Prefeitura realmente tenha essa postura e que isso seja possível. O vereador Lucas também, um minuto, o vereador Lucas também me trouxe informações importantes sobre aquele ponto de ônibus da entrada da cidade, que nós falamos exaustivamente aqui semana passada. Ele me disse que, pessoalmente, ele é a favor de realizar a correção, levar o ponto para o local original, e que ele está aguardando terminar talvez aquelas obras que estão sendo feitas na Jerônimo agora, para depois mexer ali, até porque foi uma obra que recentemente foi terminada e entregue pela Prefeitura, então vamos aguardar que essa medida seja tomada o quanto antes. Trouxe informações que existe projeto de revitalização para a Avenida Lucas Nogueira Garcês, um projeto diferente daquele que foi apresentado pelo prefeito na última legislatura, que contemplava um canteiro central com baia 45 graus no meio da Lucas, que nós fomos severamente, veementemente contra aquela possibilidade de obra, e o Lucas me informou que esse projeto foi alterado, que não existe mais esse canteiro com vaga 45 graus no meio da via, e que o projeto é muito bom, estou ansioso para ver também. Enfim, a gente às vezes critica de forma construtiva a prefeitura, mas quando existem secretários que fazem um trabalho digno de elogio, com todas as dificuldades e problemas que precisam ser resolvidos na cidade, é justo que nós façamos. Então, aproveito a tribuna para falar especificamente sobre o trânsito hoje. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existe mais vereadores. Aproveito a oportunidade e requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Michel Carneiro, primeiro secretário da Casa, a qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que concordam com o referido pedido permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 25 de abril de 2017.
Projeto de Lei 4 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre a denominação da rua Martinha Machado de Andrade. Projeto de Lei 14 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a denominação da estrada Mauro Morelli. Projeto número 14 de 2017. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei 04/2017. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 14/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Janaína de Aguiar, por 20 minutos, sem apartes. Assunto referente à cultura e eventos em nossa cidade. Autonomia para artistas na criação de política pública de cultura e também na questão sobre o Cinetá. Boa noite, munícipes, boa noite, presidente Fabiano, a senhora vereadora que nos representa na casa, e aos senhores vereadores, alguns conhecidos, outros que estão tendo oportunidade de conhecê-los. Eu senti que foi bem propício essa tribuna no dia de hoje, com duas falas bastante pertinentes com o que me traz aqui, né? Então, estou falando como munícipe, como educadora, como mãe, como artista de teatro, e, em tese, o nosso mote, né, a discussão é o Cinetá. Nós temos aí, há 13 anos, quase, né, na verdade, efetivamente, 10 anos, o Cinetá não é aberto para nenhuma atividade à população. E é curioso que esse teatro que nunca foi, esse cineteatro que nunca foi reinaugurado e usado pela população nos últimos 10 anos, ele já foi plano de governo de 4 governos, os 4 eleitos, né? Então, ele pegou a última gestão Beto Trícoli, Denig inteira, Saulo inteira e mais essa. E se a gente olhar todas as propostas de governo, o Cine está lá, como para ser inaugurado. Há muito tempo, os artistas de teatro estão querendo se reunir, fazer um manifesto, né, de N maneiras, já teve de todas as ideias, de várias correntes de protesto, mas artista de teatro sempre viajando e com outras profissões, a coisa foi ficando, né? As promessas vão vindo, na última gestão a gente teve secretário de todos os, quase, né, alguns municípios vizinhos, todos vinculados bastante partidariamente, né, não por uma política, mas por conta de vínculos de partido, de acordo político. Só que, há pouquíssimo tempo, foi a gota d'água, né, quando nós ficamos muito empolgados, esse detalhe vale a pena contar, às vésperas, né, nem 3 meses antes da última eleição, o Cinetá foi pintado, né, como todo mundo pode ver, todinho na frente e ali nos fundos pela 13 de maio. Então, despertou até uma vontade de que, gente, pintar um teatro às vésperas de uma eleição, provavelmente ele será inaugurado. Isso não aconteceu, entrou como proposta de novo. E aí, quando a gente viu, de repente, no Facebook, que a empresa Eu Sou Atibaia, né, que depois eu gostaria até de saber quem é o verdadeiro proprietário, porque o que corre na boca do povo eu fico até pasma de imaginar que possa ser, mas, enfim, não é a pauta hoje. Quando nós vimos que a empresa Eu Sou Atibaia ocupou, né, o saguão do teatro, que há 13 anos estava fechado, para que a população fosse atendida, ele já passa a ser um prédio que não está, então, inviável para o uso, se a população está sendo atendida lá dentro.
E aí veio uma questão dos grupos de teatro. O que está acontecendo? Então, nós imediatamente reunimos todas as companhias de teatro, né, a da Silvia Mazzulo, a do Durval Mantovanini, a do Wellington, todas as pessoas que fazem teatro na cidade, Chico Forlenza, eu sou diretora de uma companhia, e começamos a nos encontrar às quintas-feiras para discutir o que ia ser feito com o Cinitá. Então, estávamos até programando uma guinada cultural, fazer um manifesto em parceria com a prefeitura, para trazer essa discussão para público e fazer um evento sobre isso. Mas aconteceu essa chegada da Soul Atibaia. Então, nós, num domingo, reunimos o grupo, fizemos um vídeo na porta do teatro e lançamos uma campanha no site da Avaz. Conseguimos 700 assinaturas e mais 300 que correu em papel, impresso. E aí, claro que isso reverberou, fomos imediatamente ouvidos pela Secretaria de Cultura e começou, então, um diálogo entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Poder Público. A primeira proposta da secretária, porque o manifesto, o abaixo-assinado, ele não pede só a reabertura do Cinitá, porque a gente sabe que tem uma gestão, né, que tem uma série de questões que envolvem o funcionamento de um teatro. Então, a gente propôs, nesse abaixo-assinado, que os grupos de teatro, né, as pessoas profissionais da área, considerando os anciãos da cidade, as pessoas que fomentaram o teatro sempre em Atibaia, para discutir essa política. Então, a secretária atual de Cultura, ela agendou, na terça-feira passada, para a gente visitar o teatro, depois de toda essa manifestação. E aí, nossas companhias de teatro, alguns munícipes aqui presentes, fomos ao teatro, o prefeito foi, toda a equipe de cultura, foi bastante gente do gabinete. E foi muito chocante, assim, ver o Cinitá, né? Porque não tem absolutamente nada. Não tem uma cadeira, não tem... O que tem, né? Tem um equipamento maravilhoso, de uma fortuna de milhões de reais, que ele manda 13 mil watts ao mesmo tempo agora, você põe som, vídeo, projeta, só que tem um detalhe, não tem um fio para ligar isso, não tem um equipamento que ligue isso, só tem isso. Não tem uma cadeira, não tem um carpete, não tem fio, a visita teve que ser durante o dia, porque à noite ninguém conseguiria andar lá dentro. Um patrimônio lindo, um teatro impecável. E aí, então, o prefeito, ele se colocou, né? A gente tem como primeiro argumento para isso não ter acontecido, vocês, vereadores, devem saber que é a questão da DADES, porque tem a questão que a DADES não manda verba, porque na gestão passada, quando assumiu, até por questões de oposição política, foi vetado. Aí nós já fizemos uma pergunta, assim, então o governo do Estado está boicotando o município? Promotoria. Se nós somos lícitos e o governador que está boicotando, vamos avisar o Ministério Público. Essa era uma sugestão. E aí nós vamos seguindo essa conversa, porque realmente nós investigamos, foi até bom olhar tudo que a DADES mandou de dinheiro para Atibaia nos últimos 4 anos, realmente não veio verba para o Cinitá. E aí a grande questão do prefeito foi, vocês não podem me pressionar, porque a minha gestão não acabou. Eu disse que vou entregar o Cinitá e ainda tenho 3 anos, de fato, considerando que ele foi perdoado da gestão passada, que também estava prometido, né? Mas vamos trabalhar na democracia e entendendo que todos estamos querendo o melhor para o município. Bom, eu acho que essa é uma primeira parte da minha fala. Eu percebo em Atibaia um equívoco, né, da gente confundir cultura e arte com evento. Quando eu ouço que alguma dupla ganhou 400 mil reais, o Saulo disse que falta 1 milhão. Então, como é que o município paga 2 duplas e não acaba com um patrimônio público, que poderia gerar oficinas, exposições, espetáculos das companhias locais, regionais, nacionais, internacionais, por que não? A acústica do teatro é maravilhosa. O palco é um palco, não é o centro de convenções. O centro de convenções não é palco. Palco tem alçapão. O Cinitá tem tudo isso. Nós temos um ouro na mão. Se a gente pensar evento, e outra coisa, às vezes também tem um equívoco de cultura popular e evento. A gente não pode nivelar, o Brasil tem, às vezes, um equívoco de nivelar tudo por baixo, né? Então, como é cultura popular, tudo bem, a gente põe qualquer dupla, paga 400 mil reais, não sei quantos mil reais, a população vai, isso é bom, tem evento, claro. As pessoas não querem assistir uma ópera lírica, a gente não tem essa cultura, nem na escola e nem em lugar nenhum. Agora, e o dano disso? Eu moro no centro de Atibaia. Como que vocês já viram a madrugada, depois desses eventos populares, a situação dos adolescentes?
Eu moro na esquina da 13 de Maio com a José Alvim. Eu já vi tudo, até aluno eu já socorri. Então, a gente não pode achar que evento é arte, que evento é cultura. A Congada é cultura? Muita cultura popular. Não tem fomento, nunca teve. Se não fosse a Lilian Vogue e a Elce, não tinha Congada. Fazem como? Fazem na raça. Então, a gente tem que começar a pensar, tudo bem, as pessoas não têm cultura, ir ao teatro, não tem, tudo bem, a gente não tem, né? A gente tem o que é oferecido por nós, mas nós podemos criar fomento. Quantos processos de fomento existem? Faz fomento ao público. 2 vezes por semana à tarde, o pai trabalhador não vai ao teatro, mas a criança pode ir com a escola. Os atores da cidade, tem atores aqui premiados em teatro infantil. Nós temos companhia que já participou de Festival Internacional da França, que pode dar oficina para aprender a falar em público, para fazer leitura coletiva. Né? Então, política pública, para a gente criar a cultura da nossa cidade, seja popular ou erudita, nós temos. Agora, cabe a essa casa, que como é a casa da vereança, o nosso ilustríssimo senhor prefeito disse, foi filmado inclusive, que ele vai inaugurar o Cinitá, só que ele precisa de 1 milhão. Então, se a Dades não vai dar, alguém vai ter que dar. E que eu entenda, na casa da vereança, quem faz a lei são os senhores aqui presentes. Então, a conta já vai faltar, porque se fosse em 4 anos, seria 250 mil. Se fosse em 4 anos, seria 250 mil para essa reforma sair. Já passou, está passando 1 ano, né? O tempo urge. Então, a minha questão, e de toda a comunidade de teatro, e as pessoas que estão sendo ouvidas, como Euclides Sandoval, Gilberto Santana, Juliana Gobi, essas pessoas que já viveram a arte, que a gente tem respeitado, temos buscado também os jovens. A Atibaia está cheia de pequenos grupos. A prefeitura tem participação? Ótimo, como função pública. Tem mais é que desenvolver oficinas na comunidade mesmo, como obrigação. Né? Porque, às vezes, a gente parece estar pedindo um favor imenso para que uma coisa que é legal, que já passou do limite, gente. 13 anos, 10 anos fechado, o Japão já construiu 2 cidades. Uma que foi destruída por questões químicas, isso foi reconstruído. E a gente não é capaz, a gente, todo mundo, nós também, porque se a gente tivesse vindo gritar há 10 anos atrás, há 8, não teria chegado aqui. Então, a gente tem que olhar para isso. O prefeito disse, mas tem gente que não gosta de teatro. Tudo bem, mas a Constituinte diz que é dever do Estado. Como vai fazer para gostar de arte e cultura? A gente decide na prática, na gestão pública. Agora, o teatro fechado 10 anos, gente, é bizarro. É bizarro, é só no Brasil que acontecem essas coisas. Né? Assim como a piscina, né, do Imperial. São esses elefantes brancos que eles viram todo mundo, os políticos se amarrando nessas questões. Eu não estou dizendo que é essa casa, porque muitos são novos, só que agora é aquela história, né? É um dito popular, né? A gente fala de cultura popular. Minha mãe diz, não pode com a mandiga, não carrega o patuá. Então, nós temos essa. Para alguns, o teatro é para erudito? Não. Eu faço teatro há 25 anos, tudo que eu tenho na minha vida, inclusive minhas outras profissões, eu devo ao teatro. E o teatro nasce no chão da escola, o teatro nasce na praça pública, e a gente não olha para isso. A gente olha para o circo, a gente olha para todo mundo lá no oba-oba, mas ninguém vê depois o jovem, né, em situação deplorável na esquina da madrugada, destruindo o patrimônio público, e aí aquela bola de neve. A Guarda Municipal, que na madrugada, né, nós já tivemos audiência com o Lucas Cardoso por conta disso, nós estamos no século XXI. Nós estamos vendo o planeta, né, todas as coisas de violência e crueldade estão acontecendo no mundo. Então, eu penso, né, e trago como aqui, como educadora, como artista, ou a gente olha para o que é possível, ou é disso para pior. Né? Ou a gente olha para a cultura e para a educação, né, como algo que transforma, né? O Paulo Freire fala isso, a gente não vai transformar, a educação e a cultura não vai transformar o mundo, mas ela vai transformar as pessoas, e as pessoas podem transformar. Os nossos filhos não precisam ficar assistindo estados inteiros morrer de fome, enquanto o governador está tomando champanhe de R$1 milhão. Né? Eu fiquei muito feliz com as pessoas que eu encontrei aqui. Né, eu acho que morar numa cidade do porte de Atibaia é bom por isso. Né, Piracaia é pior, porque as pessoas batem direto no gabinete do prefeito. Tenho visto, às vezes, em reunião, as pessoas batem lá, seu prefeito. Atibaia, né, mais perto da metrópole, é um pouco mais elitizada. Então, para encerrar, eu acho que devo ter poucos minutos. Tenho poucos minutos?
Tenho bastante? Eu vou falar menos, vou ler tudo agora. Então, cultura e arte no evento, as companhias de teatro de alto nível em Atibaia estão disponíveis, né, para trabalhar. Não estão todos aqui, porque uns estão dando curso, outros trabalham na ETEC, outros trabalham na FAAT. O prefeito disse que todos esses vídeos que a gente pôs no Facebook e os abaixo-assinados, ele juntou, fez um DVD e encaminhou para o prefeito e disse em público que se a gente quiser fazer uma manifestação no gabinete do governador, ele também vai. Eu achei maravilhoso, né? Eu adoraria, porque eu sou professora do Estado, então eu gostaria muito de fazer uma performance no gabinete do Estado, porque ele disse que o processo do Cinitá, eu adoraria, R$11 a aula do Estado, do professor de Estado. O Daniel, o prefeito, ele disse que agora esse processo já está em outra instância, né? Eu não sei se vocês sabem, agora eu me esqueci o nome, mas já é uma instância que já saiu da alçada da DADES, segundo ele, por própria pressão do Executivo. A nossa proposta como companhia, então, é ajudar a fazer a gestão pública. Por quê? Porque nós já vamos começar essa briga antes dela aparecer. Que a primeira coisa foi, é um elefante branco. Depende aos olhos de quem, né? Para quem não vai ao teatro, pode ser. Agora, não é um elefante branco, é um patrimônio público, e a ideia primeira foi, vamos privatizar, porque os bons modelos. Isso não é verdade. O Centro Cultura São Paulo existe há décadas, é referência na América Latina, e sempre foi feito gestão pública, a partir de cooperativa de teatro, cooperativa de dança, corpo de balé. Então, se o munícipe abandona, né, se o cidadão abandona, como é uma prática, né, o Brasil é novo, a gente foi criado assim. Tá bom. Hoje eu li um texto que falava isso. Por que o oprimido não se manifesta para deixar de ser oprimido? Né? Então, por que a gente não se manifesta? Na investigação da DADES, eu descobri que teve 1,5 milhão ano passado para o balneário. E eu me perguntei onde, né? Primeiro, porque não tem balneário mais. As piscinas não podem ter custado 1,5 milhão. Então, isso faz com que, eu acho que nós estamos no momento exato do Brasil, como disse, eu gostei muito da fala do doutor Biratã, porque quem está na mesa acho que pode falar, mas onde que nós vamos parar? Chega! Nós falamos isso para o prefeito Saulo. Prefeito, nós estamos na paz, maravilha, tá, gestão, pode pedir o que quiser, nós vamos ajudar. Eu trabalho em Escola Pública Municipal de Atibaia, num projeto maravilhoso, premiado, sou feliz, acho a educação pública boa, acho que tem exageros, nós vamos falar disso em breve também nos conselhos de educação. Tem gestão, nós queremos mais trabalhar para uma formação de uma cidade, né? Todos nós temos filhos, netos, não é essa sociedade que a gente quer. Né? Então, como que nós vamos trabalhar isso? E aí nós já colocamos contra a questão da privação do Cinitá, porque aí seria a bizarrice ao quadrado, né? A cidade esperando 10 anos, e aí inaugura, e aí vem quem? Eu sou Bragança Paulista, né? Administrar. Eu sou quem? Quem que é o eu sou que vai começar a licitar? A gente não pode entrar nessa, né? Cada vez mais o mundo está falando de gestão democrática. E a gente vai ter que trabalhar nessa alçada. Quando a vereadora coloca, vai decidir junto secretaria e conselho municipal, claro, gente, é constitucional. É óbvio. Quem tem que discutir a verba da cultura? Quem faz cultura. Né? Eu sei muito, a lei permite que os governos tenham seus comissionados, indicados, secretário por indicação. Maravilhoso. Eu só sempre questionei uma coisa, pode pôr uma pessoa competente no cargo? Que faria todo sentido, né? Na educação, uma pessoa da educação. Na cultura, uma pessoa da cultura. Não pode virar moeda de troca, que muitas vezes a gente vê as câmaras municipais fazendo isso. As articulações políticas, para quem sobe, quem desce, para ficar quem? A gente tem que ouvir a população. Né? E a gente sabe que não é fácil, é um trabalho de democracia, ele começa assim, quantas pessoas votaram? Né? 130 mil, em mim só 90, quando eu fui candidata. Cadê as pessoas? Né? Em 90, a gente não tem essa cultura, eu venho na Câmara uma vez por ano para reclamar e ir embora, mas eu atuo, né? Sou professora de da escola, então, essa é uma fala. O que acho que mais traz a vocês é a questão de como a Câmara vai ajudar o prefeito, né, com esse R$1 milhão, porque esse dinheiro vai ter que aparecer. Talvez a ideia da vereadora Roberta é uma excelente ideia, porque a gente investiu, menos a gente investe em cultura, mais a gente investe em segurança pública. Né? A Cecília Meirelles falou isso em 75. A gente não vai mais construir escola, daqui 40 anos a gente constrói presídio.
Nós estamos aí vendo. O presídio de Mogi foi construído para 800 detentas, tem 2.400. Gente, não tem jeito. Cultura pode ser banal para alguns, mas no cerne da questão, né, a gente sabe que um povo sem cultura, um povo sem história, não é um povo. Né? E eu acho que Atibaia tem uma história maravilhosa, né? Ela é mais antiga que Ouro Preto, dizem alguns historiadores, então a gente poderia ter uma cidade um pouco mais cultural. Então, acho que o que cabe a vocês na vereança é uma política pública, é pensar essa política pública com os conselhos, é empoderar mesmo, que seja possível, que a cultura tenha voz na casa, né? Porque todo governo promete ponte, 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 faz ponte e alaga. Lógico, ninguém está indo no âmago da questão, a questão ambiental, não é infraestrutura. Vai ficar fazendo ponte a vida inteira. Porque o Rio, enquanto a gente não pensar cidades em transição, qual que é a política daqui a 50 anos? Gente, a rodoviária na Várzea, faz um projeto, então, de hidroviária. Né? Porque na Várzea vai encher. O fórum está lá. Eu ouvi, né? É horrível a gente falar da pessoa que já foi, que Deus tem muito bom lugar. Mas eu ouvi da própria pessoa, uma das pessoas que assinaram que o fórum seria lá, que já sabia que não ia dar certo. Quem está pagando a conta? Não foi quem deu a canetada, foi o povo, como nós vamos começar a pagar daqui 3 dias de novo. Então, é isso. Eu desejo que essa casa possa pensar essa questão, né? Não ignorar que o Cinitar existe, porque ele pode ser um berço da cultura. 1 minuto. 1 minuto para eu agradecer. Eu estou gostando muito. Eu sempre tive vontade aqui de falar na tribuna, porque, quando eu li o manual da vereança, eu pensei que uma cidade, ela só não é uma cidade decente se o vereador não quiser. Porque o prefeito executa, mas quem faz a liberação, a deliberação da lei é essa casa. Né? Então, eu desejo que vocês tenham um excelente mandato. Muito obrigada pela oportunidade. Parabenizar a senhora Janaína pela fala aqui. Uma parte? Tem 10 minutos. Quero só parabenizar a Janaína. Quando eu estive, como eu disse, de 2015 para agora, a gente trouxe muitas peças teatrais dos artistas de Atibaia, aliás, todas. E uma das peças que eu assisti foi sua sobre educação. E foi um trabalho realmente riquíssimo. Quero te parabenizar. E o que mais me chamou a atenção na fala da Janaína foi que a gente não pode abandonar, não pode se acomodar, porque realmente é o nosso perfil, a gente se acostuma com tudo, até com aquilo que é ruim. Então, se realmente a população não fizer essa pressão, não for atrás, e assim, de forma que o executivo também possa pressionar, as coisas acabam que não acontecem. Então, só parabenizar aí para você ter vindo até aqui, é muito importante, como eu sempre falo, é importante que a população faça uso da tribuna, é importante para nós também, porque assim a gente também tem mais voz para poder reivindicar. Obrigada. Pela ordem. 10 minutos. Parabenizar a Janaína. A gente fica assim, muito contente com a participação popular. A ideia da mudança do horário foi nesse sentido e a gente tem visto nas últimas semanas, desde que a gente mudou o horário, que a população tem participado mais. É de suma importância que a população faça isso de acordo com o regimento, e a forma correta é usando da tribuna livre, fazendo a cobrança no que for necessário, cobrando a gente aqui como vereador, cobrando o Poder Executivo, e você fez isso com brilhantismo. Em torno, eu concordo com as palavras suas quanto à questão da demora do Cinitar. Essas semanas você pode ter, pelo que eu entendi, ouviu da própria boca do prefeito quais foram os problemas que levaram nessa demora. A gente precisa levar em consideração também a responsabilidade estadual nesse problema. Eu já disse isso nessa casa, o Alckmin sai daqui com 80% dos votos e não traz um pneu de ambulância para a cidade. E promete a prefeitura, faz o projeto de cultura, de obras e de diversas áreas, de acordo com aquilo que o Estado fez, a promessa, não envia, e a gente fica com esse elefante branco praticamente, tanto tempo parado, sem a obra sair, e a população está coberta de razão de cobrar de nós, do Poder Executivo e da gente, da Câmara de Vereadores, para dar uma solução.
pode contar com este vereador também, se for fazer um protesto junto ao Estado, eu quero participar. Eu já demonstrei até interesse, essa semana vai ter um abraço cultural no Cinitá, no sábado, se eu não me engano, às 6 horas da tarde. Eu vou estar lá, eu vou estar presente, para dar coro também, para contribuir com esse processo junto da população. Eu acho que algo importante que a gente precisa discutir aqui é uma política municipal de cultura. A gente não tem uma política municipal de cultura, e passa governo, vem governo, a questão da cultura e a forma que a cultura é enfrentada pelo município é sempre da mesma forma. Então, acho que a gente precisa fazer uma construção, através da Casa de Vereadores, e principalmente junto do Conselho Tutelar, dos Conselhos Populares, porque os conselhos é onde a população tem a voz de demonstrar e de lutar por aquilo sem que tenha nenhum tipo de intenções políticas, né, por trás da construção do plano. Então, acho que essa construção do plano tem que ser feita nos conselhos populares, através da população, e acho que a gente, como vereador, precisa fazer esse incentivo e contribuir com esse processo também. Janaína, parabéns novamente, conte com o apoio desse vereador. Mais algum vereador? Vereador Beatan, 10 minutos. Presidente, eu tenho uma palavra só. Incompetência, chama-se isso. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Chama-se alguém que não sabe fazer nada. Por quê? O que acontece? Vejam bem, o Cinitá, isso está se arrastando, como a Janina falou. O balneário está se arrastando. O campo lá do Alvinópolis está se arrastando. Quebrou lá o campo, nunca mais consertaram. A Atibaia perdeu a chance de estar na A2. A gente podia fazer aí a linguiça com o morango aí, Atibaia, o Bragantino contra o Atibaia. Entendeu? E nós corremos o risco de não ter nem na A2 mais o Atibaia por falta de campo. Então, senhores, eu acho isso uma incompetência. Sabe? A impressão que dá o cachorro que corre atrás do carro, o carro para, o cachorro não sabe o que fazer. É isso que acontece. O que está acontecendo nesse governo, desculpa eu falar, chama-se incompetência. Agora, eu estou vendo aqui pessoas do governo falando da Sou, da empresa que eles mesmos apoiaram, tiraram fotografia, vocês todos aí, percebe? E nós estamos com um pipinão na cidade, alunos perdendo aulas. Uma parte, vereador. Sabe? Então, deixa eu concluir. Não existe entendeu? A parte. Então, senhores, eu acho simplesmente incompetência. Eu acho que o governo tem que pegar, sentar, resolver seus próprios problemas, para que a população não venha, como a Janaína foi clara, a Janaína colocou claríssimo a situação da cultura. Nós tivemos aqui secretários de cultura, que eu acabei de falar isso, que não eram da cidade. Eu acho que essa casa tem que, antes de um secretário, sabe, ser colocado ao cargo, tem que vir aqui fazer uma sabatina, para a gente saber quem é o cara, saber o que ele tem de projeto. Tem pessoas que eu nem sei quem são, que não moram em Atibaia. Por exemplo, a Santa Casa está sendo administrada por pessoas de fora, de São Bernardo do Campo. Parece o seguinte, que nós não temos pessoas aqui que prestem para administrar nada. A impressão que nós temos, senhores, que nós somos um bando de incompetentes, nós não sabemos administrar a nossa própria cidade. Então, presidente, eu acho que está na hora do governo sentar. Já foi um governo, nós vamos botar a culpa no governo qual? Passado? Toda vez que entra um governo novo, fala, não, foi o governo passado. O governo passado não presta, não sabe fazer, entendeu? Não vale para nada, sabe? A culpa, quer dizer, está na hora desse governo sentar e rever os seus projetos. Porque, veja bem, eu daqui para frente eu vou assinar o que o Zé Machado fala, lá do bairro disso, eu vou assinar o que o Michel fala, que o Júlio fala, que só estou vendo aqui reclamações do próprio governo. Então, senhores, está na hora desse governo sentar, porque eu acho inadmissível um governador da base ter que vir falar mal do secretário dele. Pô, senta lá na secretaria lá e conversa com o seu secretário sobre isso. Vem aqui falar mal. Tem cabimento um troço desse? Fala mal do próprio governo, caramba. Então, senhores, está na hora desse governo sentar e resolver os problemas de casa, para que não aconteça o que vem acontecendo.
sabe? Crianças faltando de escola, o Sinitá lá não sabe o que fazer com o Sinitá, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com o balneário, não sabe o que fazer com a rodoviária. Onde vai ser a rodoviária? O campo de futebol está lá, não sabe o que fazer. Existe um processo em cima, aí rolando aí de investigação, porque todo o programa de esporte foi por água abaixo, porque as entidades eram ilegais. As entidades eram ilegais. Então, senhores, está na hora desse governo. Presidente, senta com o governo e conversa para resolver esses problemas da cidade. Tá, desculpa, eu não estou agindo aqui como um vereador de oposição. Eu quero que esse governo seja o melhor possível. Eu não sou vereador de oposição. Eu sou um vereador que defende os princípios daquilo que eu fui eleito, que são os meus votos e o princípio da legalidade. Eu não sou um vereador de oposição. Eu quero que o prefeito realize um excelente governo, mas eu também não posso passar a mão na cabeça dessas pessoas que agem dessa forma. Sabe? O país está entrando no eixo. O Ministério Público não está de brincadeira. A Polícia Federal não está de brincadeira. Como dizia o Brizola, tomem cuidado. Tomem cuidado. E nós temos que fazer com que as coisas funcionem nessa cidade. Entendeu, presidente? É isso. Obrigado. Como líder do PCdoB, posso fazer a palavra? 10 minutos sem apartes. Vereador, eu entendo, talvez, ou tento entender, talvez, o espanto quando você vê o vereador da base fazendo o papel dele de fiscalização. Né? O que me causa espanto é isso. Ele olhar para o vereador e falar assim, não, esse vereador que é da base está trazendo reclamação. O espanto seria o contrário. Eu, como vereador da base, ver que aquilo está tendo algum tipo de problema e ficar quieto, parado, sem dar nenhum tipo de retorno, sem dar nenhum tipo de resposta, sem fazer a cobrança. Né? O espanto tinha que ser o contrário. Né? Se eu tivesse aqui como burrinho de presépio, como foi em outros governos. E aí a gente entende porquê da situação, não consegue entender porquê da postura dessa Câmara, desses vereadores, principalmente dos novos vereadores que entraram. A postura é essa, nós vamos sempre que cobrar o Poder Executivo naquilo que for necessário, esse é um ponto. Segundo ponto importante, nenhum vereador aqui apoiou a empresa Sol Atibaia. O que a gente fez foi o nosso papel de fiscalizar a empresa. A gente tirou lá foto junto com a empresa Sol Atibaia, porque nós fomos lá fiscalizar a entrega dos ônibus, se estavam ou não fazendo os ônibus, se estavam ou não entregando os ônibus, se os ônibus eram bons, se os ônibus eram novos. Então, o que a gente foi fazer lá, quando a gente tirou a foto, foi fazer um papel de fiscalização, que deveria ser o papel de todo vereador dessa casa. O vereador devia sair do seu local, do seu conforto, e se dedicar de forma exclusiva para a população. Se eu tive o tempo de ir lá, tirar a foto lá e fiscalizar a Sol Atibaia, é porque eu me dedico de forma exclusiva para a população. Porque eu me afastei da Ordem dos Advogados do Brasil por acreditar que eu tenho o papel hoje de me dedicar de forma exclusiva para a população. Eu não estou no meu consultório, eu não estou no meu escritório de advocacia, eu estou aqui atuando de forma exclusiva para a população. E tenho orgulho de atuar dessa forma. E mais orgulho eu tenho de pertencer a um governo que escuta a casa. Por diversas vezes aqui, as reclamações que a gente levou ao Poder Executivo, na sua maioria foram atendidas pelo Poder Executivo, e é assim que tem que ser, porque a gente está aqui em representação à população, não o tipo de pessoa ou governo. Nós estamos aqui para representar o povo. Acho que isso é importante a gente deixar claro. E quanto à questão de competência, é um negócio que 12 anos no governo vem falar de incompetência. Tiveram 12 anos no governo e agora estão falando que a gente, que teve só 4, que fez o maior programa de asfalto da cidade, que fez o maior programa de habitação da cidade, que fez a entrega de leitos de UTI e diversos outros benfeitorias para o município, vai falar de incompetência desse governo que começou agora? Acho que precisa olhar um pouquinho, né, se olhar um pouquinho no espelho, se olhar um pouquinho para dentro e fazer uma autocrítica também do governo que pertenceu. Né? Mas, faço o coro aqui de novo.
de qualquer problema que tiver junto ao Poder Executivo e junto à Prefeitura, nós como vereador nós vamos cobrar, nós vamos continuar cobrando, e essa questão do sanitário nós vamos continuar cobrando, e sábado eu vou estar lá junto com o protesto da população para cobrar o Poder Executivo, porque esse é o nosso papel. Obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de falar como líder do próximo, senhor presidente. 10 minutos, sem apartes. Primeiramente, parabenizar a Janaína pela fala. Acredito que, apesar de sermos vereadores da base aliada, não podemos ser submissos. Né? A função nossa aqui é representar a população, fiscalizar o executivo, e isso eu tenho feito. Né? O trabalho do vereador é esse. Acompanhar obras públicas, ver o que está errado, apontar, levar o conhecimento do Poder Executivo e pedir providências. Isso eu tenho feito constantemente. Tá? A gente é aliado, mas não é alienado. Tá? O que é errado a gente tem que apontar e pedir providências, e isso eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Tá? Porque eu fui eleito pelo povo. Tá? É a população que eu tenho que representar aqui. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Daniel, 10 minutos, sem apartes. Eu quero parabenizar a Janaína pela fala. Foi muito feliz na Tribuna Livre, em tudo o que você disse. Não queria pegar carona no final da discussão, então eu vou antes falar aqui das questões, das colocações da Janaína. Mas, de antemão, apenas dizer que acho que está parecendo palanque político aqui em alguma discussão de quem fez o que na cidade. Eu discordo de algumas colocações que foram feitas aqui, até sobre quem fez o que não fez. Mas eu perderia boa parte do meu tempo para dizer quem fez o que não fez, o que foi feito, o que não foi produzido, e deixaria de abordar questões interessantes do que a Janaína trouxe na tribuna. Então, o meu silêncio sobre o que aconteceu aqui não é porque eu concordo com tudo que foi dito, muito pelo contrário, discordo absolutamente de diversas colocações sobre quem fez o quê, dos governos, não porque eu defendo A ou B ou C, mas porque tem que fazer justiça para quem de fato realizou pela cidade, né? Tanto nos 12 quanto nos últimos 4. Tem que fazer justiça para os dois lados naquilo que foi feito, mas eu não vou perder parte do meu tempo e eu quero abordar o que a Janaína trouxe aqui especificamente sobre a questão do Cinitar. Eu entendo que, passado esse período sem a conclusão das obras, e entendo que essa reforma do Cinitar ela foi feita com verba do DAD, né, um projeto protocolado, e o DAD foi liberando parcelas para que o Cinitar fosse feito, e aí no meio do caminho, eu não sei se teve uma reforma da reforma, eu não sei exatamente o que ocorreu, e que essa obra se arrastou por muito tempo. O fato é, no estado que ele se encontra hoje, eu entendo que a prefeitura ela não pode inaugurar o Cinitar, ou devolver o Cinitar à população, ou permitir o uso do Cinitar à empresa de ônibus da forma como está. A prefeitura tem que concluir a obra do Cinitar, vamos dizer assim, com louvor. Okay? Se nós temos um equipamento público com todas as referências que você trouxe, e eu tenho certeza que elas são verdadeiras, acerca do teatro e da qualidade que nós temos ali, a prefeitura tem que entregá-lo completo. E se o que a prefeitura entende que o custo para terminar é nessa ordem de R$1 milhão, pelo que você colocou, a prefeitura precisa buscar esse recurso junto ao governo do estado, pelo DAD, fazendo pressão popular, como o vereador Michel colocou, se necessário, reunião com o governador para pedir a liberação dessa verba pelo DAD o quanto antes. E caso a prefeitura não consiga essa liberação, se a prefeitura optar em terminar a obra com recursos próprios, que ela não faça, vamos dar um tapinha, vamos fazer um paninho aqui, vamos botar uma cadeirinha de qualquer jeito para entregar e poder usar. Não, termina, mas faça bem feito. Faça bem feito, ainda que tenha um esforço de rearranjo orçamentário. O prefeito ele tem a liberdade de fazer isso, porque ele é o gestor, ele é quem faz a gestão do orçamento público, ele é o ordenador de despesa, de acordo com as leis e com os orçamentos que são aprovados na Câmara, ele tem uma capacidade de fazer a remoção de determinada secretaria para outra secretaria de verba, ele pode fazer esse ajuste independente da Câmara Municipal. Até porque
nós tivemos recentemente discussões aqui sobre questão de taxa. Se um de nós, vereadores aqui, fizer alguma emenda no orçamento que o prefeito não tiver de acordo, ele vai dizer que aquela emenda tem vício de iniciativa e vai ingressar com a DIN, como tem feito, para questionar o porquê daquela verba. Então, o prefeito ele tem capacidade, tem autonomia para fazer isso sim, desde que ele consiga fazer um arranjo orçamentário, né? Ele pode entender que o Sinitar nesse momento não é prioridade, que prioridade é deixar a verba em outra secretaria. Aí é uma questão de administração, uma questão de entendimento do prefeito. Mas a pressão que os vereadores entendem que todos podem fazer é para que o prefeito tenha essa sensibilidade, para que busque, obviamente, o recurso do DAD para conclusão e, se não for possível, que faça por recurso próprio, mas que faça bem feito, né? E esse é o meu posicionamento. A questão que você colocou, Janaína, sobre evento e cultura, eu acho fundamental também, né? E eu gostaria de lembrar aqui dos grandes eventos culturais que nós tínhamos na cidade. O Festival Audiovisual, né, referência nacional, os intercâmbios, inclusive, com outros países que aconteciam na cidade, pessoas do mundo inteiro que vinham para esse festival audiovisual, por exemplo. Um festival de inverno também renomado, conhecido, com artistas que representavam, de fato, parte da cultura brasileira, e aí, também cultura popular, mas não vamos confundir cultura popular com eventos populares, é coisa diferente, e a gente tem sentido falta disso. Mas eu, de fato, eu acredito que a prefeitura está pensando da mesma forma. Pelas conversas que eu tive de bastidores com alguns secretários, inclusive com a própria Secretaria de Cultura, falando dessa necessidade de resgatar a cultura em detrimento a eventos. E aí a tua colocação sobre essas grandes festas que se tem, eu lembro aqui do vereador do Biratã, quantas e quantas vezes o nobre vereador do Biratã trouxe exemplos aqui sobre essa festa do rodeio que acontece em Bragança, da questão da juventude, né? Porque você vê o rodeio, você vê a festa, você vê os shows. Agora, o que acontece lá embaixo na pista, quem trabalha sabe o que acontece. O Biratã sabe a condição que ele encontra as pessoas e o que acontece lá. E me preocupa, porque a gente tem visto, talvez não na mesma proporção, mas algo semelhante aqui. E, sem dúvida nenhuma, não é dever do poder público promover esse tipo de evento que gere ou que induza, que cria um ambiente propício para tudo que são feitos pelos adolescentes e jovens nessas festas, e o que segue disso a depredação do patrimônio público, muitas vezes, e a tudo que a gente tem visto na cidade. Então, nós precisamos repensar isso também. E aí eu acho que cabe um papel de nós legisladores pensarmos sobre isso, sobre conversar com a prefeitura sobre esses grandes eventos. Nós temos visto nos estádios a proibição de venda de bebida alcoólica em eventos esportivos. Será que talvez não é o caso da gente pensar em algo semelhante nessas festas públicas, promovidas pelo poder público, nessas concessões que são feitas para essas barracas, né? A gente vê barraca que só vende tudo que é tipo de álcool, e a gente sabe como isso é prejudicial à saúde, e muitas vezes isso passa desapercebido. Uma festa, então pode, e a gente sabe os estragos que tem causado. Então, o tema da Janaína foi o Sinitar, mas ela trouxe assuntos transversais, a cultura de evento, e eu quero acreditar, sem ficar olhando para trás, sem fazer disso palanque político, mas eu quero acreditar que nesse governo, nos próximos 4 anos, como o vereador Biratã foi muito feliz na colocação, ele quer que o governo faça a melhor administração da cidade. Eu também quero que o governo faça a melhor administração da cidade, com secretários competentes, começa por aí. E acredito que a Secretaria de Cultura está em boas mãos, e esperamos que essas questões sejam corrigidas. Essas questões da necessidade de produzir mais cultura, de se ouvir quem faz cultura, e de terminar o Sinitar e entregar com qualidade. Eu acho que são questões que são primordiais, prioridades dessa administração na parte de cultura, e que a Câmara Municipal tem que agir naquilo que for competência dela. Ok? Obrigado, parabéns pela tua participação. Obrigado, Janaína. Mais algum vereador? Esta vereadora. 10 minutos. Só complementar aqui também, é uma coisa que a Janaína falou também que é importante, que eu esqueci de ressaltar, como se confunde muito a diferença entre evento e cultura. Isso é muito real, lá dentro da secretaria eu pude presenciar isso, e é por isso que, às vezes, essa discussão ela fica tão difícil de se entender, porque se a verba fosse destinada apenas à Secretaria de Cultura, se fizesse apenas cultura e não tivesse os eventos,
E é isso que dificulta a conversa. Quando é aniversário da cidade, por exemplo, trata-se de um evento, onde a gente tem que contratar shows. E no aniversário especificamente de 350 anos, esse eu posso falar que eu estava secretária na ocasião, ao qual existiu mesmo o show do Fernando Sorocaba, que foi um pedido do executivo, que não custou 400 mil, custou 250, que não é barato, mas eu faço ideia também dos grandes festivais que existiam alguns anos atrás, o festival, inclusive, de viagens ao exterior, porque o pessoal da fanfarra se apresentava aqui e metade da prefeitura ia para a Alemanha, ia para a Holanda, a mesma banda que se apresentava aqui, fazia os mesmos poucos músicos, que eram sempre os mesmos, uma única cantora que se apresentava, quanto que nos 2 anos nós trouxemos mais de 15 cantoras para participar da Secretaria de Cultura, era sempre uma mesma pessoa, a mesma banda tocava aqui e fazia intercâmbio na Holanda, e a banda da Holanda vinha e tocava aqui no Brasil. Então, acho que isso é importante relembrar também, já que se está falando sobre coisas que aconteceram e essa mistura entre evento e cultura. É só isso que eu gostaria de relembrar. Muito obrigada. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. 10 minutos, sem apartes. Como você tocou num tema muito importante, no qual eu fiz parte por 2 anos, que é a verba do DAD. Então, o DAD, para explicar direitinho, é um bolo que é dividido em todas as cidades que é turística. Alguma cidade turística maior, logicamente, que tem deputado estadual, logicamente vai levar essa fatia para a cidade dela. Como Atibaia é órfão em deputado, logicamente vai ficar um órfão disso aí. Não tem ninguém para brigar por Atibaia com o governador do estado. Lembro-se muito bem, uns 4, 5 sessões atrás, eu questionei esse tema e pedi o auxílio para todos os vereadores de Atibaia que tem deputado estadual, porque eu acho que todo vereador tem o seu deputado estadual, tem o seu deputado federal, que agendasse uma conversa com o seu deputado para que pudesse ir em comboio, em bloco, para conversar com o governador do estado. Foi o que aconteceu comigo quando eu era deputado. Atibaia, Piracaia, Joanópolis, Nazaré, os vereadores, o prefeito, e em bloco pedir para mim, para que eu levasse eles agendasse até a secretaria, até o governador do estado, para fazer as suas reivindicações. Aqui em Atibaia mesmo, por exemplo, se o centro de convenção está como está hoje, foi justamente por um trabalho árduo, junto com o prefeito atual na época, que recuperamos 50% da verba do DAD, que estava para trás em 2004, estava engavetado. Mas fomos lá, trabalhamos, prometi ajudar o governador do estado, e ajudei, fui fiel com ele, honrei a palavra, e ele devolveu esse dinheiro para o governo de Atibaia. 2005 veio 100%. Depois, 2006, 2007, 2008, não sei mais. Tá? Mas, justamente, esse tema, eu volto a cobrar dos senhores vereadores que marquem uma agenda com o seu deputado estadual, com o seu deputado federal. Eu acho que todos têm acesso ao seu deputado estadual, conseguem marcar uma agenda e vai em bloco, para poder conversar com o governador e exigir aonde está esse dinheiro, que é um dinheiro nosso, é um direito nosso. Porque eu tenho certeza absoluta que a cidade de Bragança não está faltando, porque tem deputado lá. Está certo que E outras cidades, eu acho que outras cidades são pior do que nós, que o Joanópolis, por exemplo, Monte Alegre do Sul, está pior do que a gente. Mas nós não podemos deixar. É unir força e pedir. Porque esse bolo, aquela fatia que é de Atibaia, não vai para outro lugar. Mas fica parada, a gente perde. Se não tiver tempo, se não andar depressa, a gente vai perder. Tá? Então, é um direito nosso. Se o centro de convenção está como está hoje, graças ao trabalho que foi feito em 2005 e 2006, tá? E o Cine está dentro desse pacote, turismo. Tá? Então, eu acho que a entrada da cidade é turismo. Então, eu acho que vale a pena os vereadores refletir e ajudar. O que puder ajudar com os seus deputados estaduais, com os seus deputados federais, porque daqui um ano que vem vão vir em Atibaia pedir voto para deputado estadual, deputado federal,
E daí, assim, nós vamos cobrar deles. O que eles fizeram por nós junto à Casa Civil do Estado de São Paulo? Obrigado, senhor presidente. Com a parte do senhor presidente. 10 minutos sem a parte. Queria parabenizar, não fugir do foco também, porque o tema seria aqui, estar falando com a Janaína. Parabenizar a Janaína e pode contar com o apoio desse vereador aqui também para essa causa. Bom, parabéns. Mais algum vereador? Parabenizar mais uma vez a Janaína. Conheço ela desde a época que era presidente do Curumim. Eu tive o prazer, às vezes, de trabalhar junto quando fui diretor na Secretaria de Esportes, né? E a gente vê que, infelizmente, não está terminado mesmo o Cinitar, que existe também a verba do DAD, que está parado no governo do Estado. Acho que, como o Michel colocou, o governador que teve 80% dos votos na cidade e nenhum pneu de ambulância consegue para a nossa cidade. Então, a gente tem que cobrar mesmo o governo do Estado, que não ajuda. Muitas verbas do DAD ficaram paradas, não só do Cinitar, mas tem muita verba parada ainda, e a gente está com essa dificuldade de liberação. Parabéns e obrigado por ter usado a tribuna. Só para lembrar, acho que o vereador o Beatão um pouco mal informado, que os programas esportivos estão acontecendo normalmente, viu, vereador? Acho que o senhor não está muito bem informado. E a gente foi fiscalizar mesmo a empresa Sou Atibaia, como a gente vai fiscalizar, como também eu trabalho integralmente, passei vereador, como vereador, deixei de dar aula, então, por isso que a gente está trabalhando. E quando a gente esteve no Brasília, a gente teve a surpresa que em 2011, 2012, por exemplo, o governo da cidade, por falta de projeto, perdeu 4 UBS na área da saúde. Então, são várias coisas que a gente sabe, mas aqui, como o Daniel falou, acho que não é o momento de ficar debatendo, e ninguém quer ficar debatendo aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, senão a gente vai ficar aqui apontando o governo entre governo aí, e nosso papel é fiscalizar, nosso papel é indicar se está errado, onde tem buraco, como o Daniel faz, como o Júlio faz, com todos os vereadores que vêm fazendo. O Zé Machado está cobrando o secretário, eu vejo ele, antes de alguém vir aqui, eu estive com o prefeito falado do bairro, o Zé Machado já vinha cobrando já, então todos os vereadores estão cobrando e trabalhando muito para melhorar a nossa cidade. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h37. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão ordinária e extraordinária, no dia 2 de maio de 2017, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. E solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da pauta, acrescentando apenas o projeto de lei complementar número 4 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação do acordo coletivo celebrado entre a Câmara Municipal da Estância de Atibaia e a agremiação dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Além disso, requer que sejam votados englobadamente os projetos de lei 4 de 2017 e 14 de 2017 nas duas sessões extraordinárias. Coloco o pedido do nobre vereador Michel Carneiro, primeiro secretário dessa casa, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, suspenso a leitura da pauta e votado englobadamente os projetos. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei 04/2017, 14/2017. Existe algum vereador interessado em discutir os projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto, em segunda discussão, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar número 04/17, de autoria da mesa diretora. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte. Só para que a população entenda,
que a gente vai votar aqui é o acordo coletivo que foi firmado entre os vereadores e os funcionários da casa. Então, o que nós vamos fazer a discussão aqui é desse acordo, do que foi firmado nesse acordo e a aprovação ou não desse acordo. Primeira coisa que eu queria, assim, parabenizar os funcionários da casa pela postura que eles levaram todo esse momento desse processo que a gente vem tentando chegar num consenso sobre o acordo coletivo desse ano. Os funcionários, desde o começo, em nenhum momento fizeram nenhum tipo de pedido absurdo, não apresentaram nenhuma proposta grotesca, sempre tentaram, na medida do possível, desde o início do processo, apresentar uma proposta que atendesse os direitos dos trabalhadores da casa, mas também que atendesse os anseios da população, né, quanto à questão do valor, e entendendo as dificuldades financeiras também e contribuindo com esse processo. Então, a gente está fazendo o acordo coletivo, o acordo é simples, o que a gente está propondo aqui para aprovação é apenas o repasse inflacionário, né, a gente pegou a média de diversos índices, chegou na proposta do índice de 5,82. Em suma, é isto. Mais algum vereador? Só lembrando também, Michel, agradecer os colaboradores da casa, que fazem um excelente serviço aqui, um excelente trabalho, que ajudam a administrar essa casa. E foi boa as conversas que a gente teve com a comissão, com os funcionários, e a gente conseguiu chegar no índice, no reajuste. E lembrando que o ano passado só teve o reajuste, né? Não teve mais nenhum reajuste, não teve nenhum bônus, nem cesta de Natal os funcionários receberam, qual a gente já está colocando no acordo coletivo esse ano. Que às vezes os presidentes da mesa deixavam para o final do ano para dar a cesta, e ou não dava, ou dava, mesmo sobrando dinheiro na casa, não dava cesta para os funcionários. Esse ano a gente já colocou até no acordo. Uma parte, não, vereador, só que eu esqueci. Me permite? Só deixar claro, esse valor é dos funcionários. Os vereadores não estão englobados nessa discussão. Né? A discussão do salário dos vereadores é em projeto, em apartado, a gente não está discutindo isso, nós estamos discutindo somente o repasse dos funcionários. Parabenizar o Médio, presidente da agremiação dos funcionários, pela forma que tocou todo esse processo. Mais algum vereador? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto em primeira discussão. Vereador Daniel Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. De forma unânime, 11 votos. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A segunda discussão. Nesse instante, encerro essa sessão extraordinária às 19h43. Assim como às 19h43, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, os projetos de lei 04/2017 e 14/2017. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto em redação final permaneçam como estão. Aprovado em redação final a ascensão do senhor prefeito municipal. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, a votação nominal, projeto de lei complementar 04/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto em segunda discussão. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação.
Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos de forma unânime pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, por 11 votos. A redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h46. Assim como às 19h46, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar 04/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto, em redação final. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos de forma unânime pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h47. Uma boa noite a todos.